Muito bem. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 22 e a gente está no versículo 47. Lucas 22, 47. Peço licença a vocês, a gente vai ler um texto bem grande, irmãos. É um pedação aqui, mas vai dar tudo certo. A gente está fazendo a leitura na NVI, a nova versão internacional. A gente parou a semana passada no verso 46 e a gente continua hoje no 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Versículo 63. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? Ele dirigia muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Então disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subversivo, ou subvertendo a nossa nação. Ele proíbe pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritavam: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente:
Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, de pendurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, morreu. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Pai, nós oramos nessa noite agradecidos pela Tua palavra e te pedimos, Senhor, fala conosco através dela. Estamos assentados, Senhor, à mesa nessa noite, celebrando a morte e a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. E que a atitude de Cristo, Senhor, encha nessa noite, Pai, o coração da gente. Fala conosco, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa entender. E nos visita, Senhor, a cada um de nós, com a Tua graça, com o Teu perdão, com a Tua palavra, com a Tua resposta, com o Teu Espírito Santo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Eu quero tentar ser rápido. Eu tenho conseguido pregar aqui nos cultos da noite sempre mais rápido do que os cultos da manhã. E eu vou tentar ser sucinto, porque a gente está celebrando a ceia hoje. A gente está cumprindo um mandamento do Senhor. Nós, cristãos evangélicos, temos isso como uma ordenança. Os nossos irmãos católicos têm isso como um sacramento. E eles fazem isso em todas as missas. A gente faz isso só uma vez por mês. É que a gente celebra a nossa ceia. Jesus tinha acabado de celebrar a ceia com os discípulos. Saiu com eles para o jardim. E no jardim Jesus agora estava sendo preso.
Como a gente viu no texto, foi preso pelas autoridades do templo, eram os guardas do templo, eram os sacerdotes, os líderes religiosos que prenderam Jesus na noite daquela quinta-feira. E ele permaneceu preso durante toda a noite da quinta. Pela manhã, esse conselho se reuniu, entendendo que Jesus estava lhes dando motivos para ser preso, mas os judeus não tinham autoridade diante de Roma para aplicar uma lei passível de morte de cruz. Só os romanos poderiam dar essa sentença. Então eles levam, na manhã de sexta-feira, Jesus para Pilatos. Pilatos era o rei da tetrarquia da Judéia. Roma havia dividido o território palestino em tetrarquias, em regiões de governo. A Judéia era uma, Pilatos estava lá reinando. A Galiléia era outra, Herodes era o seu rei. E Pilatos conversa com Jesus, vê que ele não tem nada daquilo que os judeus falavam. Ele não era um insurgente, não estava levando o povo a nenhuma rebelião, não entendeu que havia nele qualquer tipo de crime, mas ouviu eles dizendo que Jesus vinha da Galiléia, falou assim: vou me resolver nessa situação, vou mandar ele para Herodes que resolva esse trem aí. E como era festa, era Páscoa, estava todo mundo lá na Judéia. Jesus é levado até Herodes olha para ele e estava curioso de saber quem era o judeu que vinha da Galiléia e estava levando multidões e era um grande mestre judeu. Ele fica interrogando Jesus, mas também chega à mesma conclusão, não tem o que fazer, devolve ele para Pilatos. E Pilatos fala: gente, não tenho do que acusar, mas o povo começou a gritar: crucifica, crucifica. E diante de todo aquele alvoroço que estava acontecendo, Pilatos então solta Barrabás. Diz o texto que era costume na festa que um preso recebesse um perdão, e esse perdão foi dado a Barrabás, e Jesus então é preso, é levado até a cruz, e lá ele é levantado no madeiro. Ao lado dele, 2 outros bandidos foram presos também. A morte de cruz era uma morte lenta, por isso que Jesus consegue conversar com os 2 presos ao seu lado. E geralmente as mortes eram imprimidas pelo Império Romano. As mortes eram geralmente nas estradas que davam acesso à cidade. As cruzes eram fincadas em lugares mais altos, para que todo aquele que entrasse e saísse da cidade visse como é que os romanos tratavam os seus condenados. E aquilo era uma forma de oprimir e de tentar estancar qualquer tentativa dos povos de se rebelar contra o Império Romano. E geralmente acima das cruzes era escrito o que aquela pessoa havia feito, qual era o seu crime. Sobre a cruz de Cristo estava escrito: esse é o rei dos judeus, esse era o crime de Jesus Cristo. E na maioria das vezes as pessoas que estavam sendo mortas dessa maneira eram crucificadas peladas. Eles estavam nus na cruz. A cruz era uma vergonha de morte para qualquer pessoa. Era lenta porque é uma morte agonizante. A pessoa vai perdendo o ar, ela sustenta o seu corpo sobre os pés, e o fato dele estar pendurado, a pressão dentro do seu peito vai forçando, e a pessoa vai ficando sem ar, sem ar, sem ar, sem ar. É uma morte agonizante. Quando as pessoas demoravam para morrer, os soldados quebravam as pernas dos acusados, para que eles não tivessem mais como sustentar o peso pelas pernas, e aí eles forçavam ainda mais os braços, e isso acelerava um pouquinho o processo de morte. E é ali na cruz que Jesus tem esse diálogo com aqueles 2 presos, e é ali que Jesus, do meio-dia até as 3 da tarde, sofre, padece, e às 3 horas ele morre. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a morte de Jesus e sobre a cruz dele e o que ela significa para nós. Eu até comentei hoje pela manhã sobre o filme do Mel Gibson, aquele que fala sobre a morte de Cristo,
E ele é um filme que traz um enfoque bastante grande no sofrimento humano de Jesus Cristo, nas chibatadas, nos chicotes, nos açoites, na violência com que ele foi, a que ele foi submetido. Mas se a gente pensar bem na morte de cruz, a gente vai entender que talvez não, certamente aquelas duas pessoas que estavam ao lado dele também sofreram a mesma agonia de morte. Talvez muitos políticos do nosso país, no submundo da nossa ditadura, também sofreram tanto quanto, também apanharam, também morreram vítimas de atitudes e das maiores atrocidades. E eu queria que você não colocasse os teus olhos somente no sofrimento físico de Jesus, mas o que a morte representou de sofrimento para o Filho de Deus. Talvez o primeiro sofrimento que a gente pode olhar na cruz é que por algum tempo Jesus olha e ele responde assim para aquelas pessoas, para os líderes religiosos, para os seus próprios discípulos, que aquele era o momento em que as trevas estavam reinando, que aquele era o momento que efetivamente ele deveria se entregar. Não era para os seus discípulos resistirem àquela ação. Era tempo dele realmente se entregar e de sofrer. Que não foram os romanos, nem foram os judeus. Foi, na verdade, uma entrega de Jesus Cristo. E uma entrega de Deus, que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas o sofrimento daquele que se dispõe a cumprir o seu chamado e a sua missão. É Jesus passando por um tempo de abandono. Os seus discípulos se dispersam quando ele é preso. Pedro o nega. Até as mulheres, diz o texto, que acompanhavam Jesus desde a Galileia, também naquele momento de morte e de cruz, elas se afastam. E Jesus naquele momento se vê só, abandonado, solitário. Talvez seja um pouco de elucubração, mas há um teólogo americano, Tim Keller, que falando sobre esse texto aqui, ele vai dizer que naquele momento talvez Jesus estivesse só, até mesmo abandonado pelo próprio Deus. A oração de Jesus em outros evangelhos é: Senhor, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparaste? É difícil a gente imaginar a Trindade separada, mas o pecado afasta o homem de Deus. E naquele momento Jesus carregava sobre si o pecado de toda uma humanidade. E naquele momento de cruz ele estava sendo abandonado pelos seus discípulos, abandonado pela multidão que o seguia. E naquele momento ele estava carregando sobre si o pecado de toda uma humanidade, sozinho na cruz, para poder pagar o preço do meu e do seu pecado. Eu não sei se você já se sentiu solitário, se você já passou por momentos de solidão, se você já enfrentou dias que parece que ninguém te entendia e você não encontrou em ninguém a força que você esperava. Eu não sei se você já passou dias em que você se viu triste, angustiado, agoniado. Eu não sei se você já teve dias de sofrimento físico por conta de uma ou outra enfermidade. Eu não sei se você já passou por aflições na sua vida, mas vamos juntar tudo isso que nós sofremos e todo o sofrimento de toda uma humanidade e colocar isso agora sobre os ombros de Jesus, de quem sobe na cruz carregando conscientemente o pecado de todo homem sobre a face da terra e em todo o tempo da história e da existência humana. Esse sofrimento, com certeza, é muito maior do que o sofrimento de chicotes e de tapas. O sofrimento de um Deus que em dado momento da história abre mão da sua glória e encarna. E Jesus nasce. E quando ele nasce, ele é uma criança limitada, de colo. E todo o poder que ele tinha agora é inútil. Ele depende de Maria alimentá-lo, ele depende de Maria trocar-lhe as fraldas, ele depende de tanta coisa. Um Deus tão poderoso assume a nossa fragilidade humana e sofre por nós.
se humilha, porque sendo Deus e Criador de todas as coisas, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, porque nele todas as coisas foram criadas, ele é o verbo, ele é o Logos de Deus, e agora ele é um ser humano, assumindo essa natureza decaída que nós temos. E não contente com isso, Paulo ainda vai dizer que ele se fez homem, e como homem se fez servo, e como servo ele foi até a morte, e a morte de cruz. Um sofrimento muito maior e uma vergonha muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Pior do que a morte agonizante é Jesus ter no seu corpo as minhas e as tuas chagas, os meus e os teus pecados. E tudo aquilo que nessa nossa existência imprime em nós sofrimento foi colocado sobre ele. E ali na cruz, ele padece. A cruz diz para nós qual é a missão do Cristo. Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus está expressando ali na cruz a sua missão. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus, para morrer no meu e no seu lugar. A cruz está dizendo isso para a gente. A cruz está dizendo assim: esse é o teu lugar, não o dele. Mas a cruz também está dizendo para nós que essa é a missão dele. Foi para isso que ele veio. Ele veio servir. O sofrimento de Jesus Cristo é um sofrimento que vem do amor que ele tem por nós. Porque João vai dizer no seu evangelho, no capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou, ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não é o amor que nós temos. Não é esse amor que se manifesta e ele é da ordem dos sentimentos. O amor de Deus por nós é da ordem da afecção, é da ordem do sofrimento, é da ordem do sacrifício. Não é amor que se fala, é amor que se prova. É amor que se entrega, é amor atitude, não é amor sentimento. A cruz fala para a gente que Deus nos ama a tal ponto que Ele se dispõe a sofrer por nós. Ora, quem é pai aqui sabe um pouco o que é isso. O amor que nós temos pelos nossos filhos não é aquele amor de namorado meloso, que namorado fica falando assim: ó meu chuchu, ó meu frufru, desliga você, não, desliga você, não, desliga você, vai. Não, fala que eu te amo. Fala de novo, vai, eu te amo. Aquela coisa meio caricata. A gente não fica o tempo inteiro assim para o filho: ah, desliga você, meu Deusinho. Não vai que não fica assim. Você não fica o tempo inteiro falando para o seu filho: eu te amo, ah, meu amor, ah, meu doce. Uma mãe ou outra assim que é mais pegajosa, mas o amor da mãe e do pai pelo filho é esse amor também do campo da afecção, do sofrimento. Qual pai que vendo um filho sofrer não tem no seu coração: puxa, eu preferia que esse sofrimento viesse sobre mim. Prefiro eu sofrer do que ele. Tem uma história facebookiana aí, twitteriana e essas coisas midiáticas sociais, da mãe que sempre adorava comer pé de frango. Então sempre na mesa, ela pegava o pé do frango e deixava as partes melhores para a família, para os filhos. E ela comia o pé do frango: ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia. A família cresce, o filho cresce, se dá bem, se forma, faz um jantar, convida a mãe, assa um frango. Olha mãe, o pé. E a mãe já mais velha, com o filho criado: não filho, eu odeio pé de frango. Mas a senhora sempre comeu. Eu sempre comi para deixar para vocês a coxa, a sobrecoxa. E eu comi o pé porque isso aqui é da ordem de ser mãe. A gente prefere sofrer a ver os nossos filhos sofrendo. A cruz está dizendo para nós
que há um Deus nos céus que nos ama a tal ponto, que dá um jeito no mal que nós mesmos produzimos. Quando Jesus se vê na cruz abandonado, é porque o pecado nos afasta de Deus. Não é Deus quem se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele por conta do nosso pecado. É o nosso pecado que nos vai distanciando dele. Mas Jesus vem, vira a gente, se aproxima de nós, ele se aproxima de pecadores. Ele senta com os pecadores, ele come com as prostitutas, ele come com os cobradores de impostos, ele está lá no meio do povo. Ele está pouco preocupado com a fama ou o que aquelas pessoas haviam cometido, porque ele estava disposto não só a se aproximar deles, mas morrer na cruz por eles. É isso que a cruz diz para a gente, que há um amor que vai muito além do que a gente imagina. Há um amor que vai muito além do que nós fazemos. Há um amor que não se mede, que não se pode sondar. Há um amor demonstrado na cruz, no sofrimento de Jesus Cristo por cada um de nós. E Jesus disse para os discípulos, esse momento é o momento quando as trevas reinam. É o momento em que Jesus vai para a cruz e parece que o mal venceu. Mas é o momento em que Deus está se dispondo ao sacrifício por cada um de nós. E diante da cruz de Cristo, irmãos, não dá para a gente ficar indiferente. Não dá para nós ficarmos alheios ao que está acontecendo ali. Por isso, quando aqueles dois bandidos estavam um de cada lado, ambos tinham alguma coisa para dizer, ambos tinham uma opinião. E a opinião deles é expressa e elas são antagônicas, opostas. Um deles fala assim, ué, você não é o Cristo? Então se salva aí, caramba, e salva nós também, pô. É nós, aqui é Corinthians, nós estamos juntos. É porque aquele homem crucificado era incapaz de entender a mensagem daquela cruz. É que aquele homem, pagando pelos seus erros, era incapaz de enxergá-los, de se arrepender, de se conscientizar deles. E porque aquele homem era indiferente à pessoa de Cristo que estava lá, do amor de Cristo, da injustiça que estava acontecendo ali. A injustiça humana, porque na verdade a justiça de Deus estava se cumprindo. E o cálice da ira de Deus foi bebido por Cristo e não por nós. Mas ele estava indiferente ao que acontecia lá. Aquele sacrifício de Cristo pouco dizia para ele. E ele expressava isso nessas palavras, cara, se salva aí, salva a gente também, e somebody love, afinal de contas, sabe como é que é esse mundo aqui, a gente vai dando um jeitinho e vai vivendo, se você é Deus mesmo, ajuda a gente. O que eu penso olhando para esse texto, é que às vezes nós, no curso da nossa vida, nos tornamos indiferentes à mensagem da cruz. E por vezes a gente só se lembra dela no culto de ceia. E como o culto é mensal, é uma vez por mês que essa cruz tem uma mensagem para a gente. Porque a gente às vezes não está pensando nessa mensagem na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Parece que essa mensagem passa batido. Parece que a vida engole a gente. Parece que as correrias engolem a gente. E a vida vai passando e é o trabalho, é a escola, é a família, é a casa. E o sacrifício de cruz, de Jesus Cristo na cruz e o amor dele por nós. E o que ele representa, parece que está tão distante da nossa realidade diária. Mas do outro lado estava um cara que, ao olhar para a cruz, olhou para si mesmo. Ao olhar para Cristo na cruz, falou assim, cara, eu mereço estar aqui, esse é o meu lugar, não o seu. É o movimento de todo aquele que se aproxima de Cristo e é confrontado com a sua natureza pecadora. É o exercício que cada um de nós temos quando lemos a palavra de Deus e somos confrontados por ela. E enxergando o nosso pecado, a nossa miséria humana,
Olhamos para Cristo e para a cruz, e a única coisa que nós podemos dizer é: Senhor, lembra-te de nós. Porque eu estou aqui, porque eu mereço. A minha vida está nesse estado porque eu fiz bobagem. Pode nem ter sido uma questão de merecimento ou não, mas as escolhas que eu fiz. O meu casamento está assim, pela hora da morte. Porque a gente não se entende, porque a gente briga, porque eu traí minha mulher, porque eu sou um picareta. É por isso. É quando a gente não coloca a culpa na política, nem na Dilma, nem no Temer. É quando a gente não perde o nosso foco nas coisas da vida e a gente olha para a gente mesmo. E no espelho da minha vida eu contemplo o estado de miséria no qual eu vivo. E talvez como Paulo eu venha dizer: miserável de mim, pecador. Eu olho para a cruz e ela mostra o meu pecado sobre os ombros de Cristo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou eu vou olhar para a cruz e eu vou entender o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Eu vou falar: Senhor, lembra de mim, porque eu não tenho como sair dessa cruz. O Senhor tem que se lembrar de mim. O Senhor tem que morrer aí pelos meus pecados, senão esse vai ser o meu fim também. Ou essa cruz vai ser para mim absolutamente nada, como foi para aquele outro bandido. E talvez a pergunta para nós hoje é: qual é a mensagem da cruz para cada um de nós? Talvez seja o tempo de nós nos lançarmos ao pé da cruz, para onde os discípulos não foram, nem as pessoas que conheciam Jesus. E aos pés da cruz eu dizer: Senhor, lembra-te de mim. Lembra que amanhã é segunda. Lembra, Senhor, das minhas impossibilidades. Lembra, Senhor, da minha miséria. Lembra, Senhor, do meu pecado. Me perdoa. Porque na cruz nós não seremos crucificados. Na cruz nós seremos perdoados. A cruz está dizendo para mim e para você que alguém nos substituiu na nossa sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte. Alguém morreu no meu lugar, alguém morreu no seu lugar. Quando eu era pequeno, criança pequena lá em Barbacena, a gente cantava assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amanhã eu vou amar essa mensagem da cruz. E terça, e quarta, e quinta. E eu jamais vou me esquecer de que se eu respiro, é porque eu me alimentei do pão da vida. Se eu estou vivo, é porque o perdão de Deus me alcançou. Se eu tenho uma família, é porque a graça de Deus me deu o que eu não merecia. É quando eu olho para a cruz que ela grita para mim que Deus é amor, que Deus é Deus misericordioso, que Deus é Deus que não levou em conta o nosso pecado, mas que Deus é Deus que encarna e que diz: eu vou pagar o preço por você. E que nessa noite a nossa oração seja essa: Senhor, eu amo essa mensagem. Ela é uma vergonha, porque ela é o meu Deus exposto, ferido, açoitado, nu e envergonhado. Mas é o Deus que fez isso, para que eu não tivesse que pagar por isso. Porque seria impossível que a gente conseguisse pagar esse preço. É por isso que eu corro para o pé da cruz e falo: Senhor, lembra de mim, porque é impossível eu vencer esse pecado.
Eu vou aos pés da cruz e vou clamar a Deus, dizer: Senhor, lembra-te de mim, porque é impossível eu vencer essa enfermidade. Porque é impossível eu passar por essa situação que eu estou vivendo. E é aos pés da cruz que Ele vai dizer para mim que para Ele não há impossíveis em todas as suas promessas. E assentados à mesa, como família que somos, assentados à mesa como amigos que somos, é aqui que a gente compartilha da morte e da ressurreição de Cristo. É aqui que a gente come, bebe e celebra. É aqui que a gente manifesta a comunhão, a amizade e a gente parte o pão, agradecidos pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e esperançosos de que Ele se lembre de nós a cada dia para nos perdoar, para nos restaurar e para nos abençoar. Por isso eu chamo você a comer com a gente. Chamo você a beber com a gente. Mas quem, pastor? Todos aqueles que amam a mensagem da cruz. Todos aqueles que entendem o que representou o sacrifício de Cristo. Todos aqueles que desejam se alimentar de vida e ter seus pecados perdoados. Devem comer do pão e devem beber do cálice. E já que a gente está à mesa, e já que a gente está em família, a gente se alegra com o que Cristo fez por nós. Teve um ano que a minha mãe estava celebrando o Natal. O Natal era sempre na minha casa. Juntava a família inteira dos italianos e a gente fazia o Natal, o Ano Novo em casa. Tinha gente que já dormia lá. Era uma loucura, assim. A casa ficava uma balbúrdia. Eu adorava aquilo. Geralmente era nesse final de ano que os italianos fabricavam vinho e na minha casa se fazia vinho. A casa ficava um forrobodó. E a minha mãe percebeu que todo mundo passou o dia inteiro comendo feito louco e falou assim: vou deixar os pedaços bons do frango para o almoço do dia 25 e agora no dia 24 já tem tanta coisa mesmo, eu vou colocar só a asa, aquelas coisas, esse pedaço de frango que ninguém sabe nem o que é. Pescoço, asa. Aí todo mundo sentou na celebração, celebrando o Natal. Mas que raio que minha mãe acertou o tempero daquele frango. E ele estava bom. Só que só tinha pedaço encardido. E todo mundo quieto, né? Porque, eu vou falar. Aí minha mãe foi servir meu avô e ele falou assim: ô fia, vê se acha um pedaço melhor desse frango aí, porque só tem tranqueira, né? Aí pronto, se o pai da dona falou, todo mundo pode falar. E foi uma tralha e não tinha nenhum pedaço bom para ninguém. A gente ficou alegre, mas não comeu frango, só no dia seguinte. Eu penso nisso porque a gente está na mesa, como família, como amigos. E o bom é que o Cordeiro de Deus sempre deixa as melhores partes para o povo. O melhor de Cristo está na comunhão do corpo. E a gente está aqui para colher o melhor de Deus para cada um de nós. E a gente está se perguntando: o Filho de Deus, pega um pedaço bom de vida aí para mim. E eu pergunto: quem vai servir a mesa para os seus amigos? Por favor, sirva. Olha o The OVNI, legal o The OVNI. Um serve o pão, um serve o cálice. Afinal de contas, nós somos uma comunidade de servos. Nós também viemos para servir. Fica à vontade. Agora é hora de conversar, de celebrar, de se alegrar. É hora da gente olhar um para o outro e entender que todos nós temos limitações e pecados e dificuldades. Ninguém é melhor, nem é pior. Todos nós carecemos da graça de Cristo.